Sermão publicado na quinta-feira, dia 12 de abril de 1917, proferido por Charles Spurgeon no Tabernáculo Metropolitano em Newgate. Então vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que foi crucificado com ele. Mas chegando-se a Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados furou-lhe o lado com a lança e logo saiu sangue e água. E aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que acrediteis. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra Escritura diz: eles olharão para aqueles a quem transpassaram. João capítulo 19, versículo 32 ao 27. Que maravilhosa conjunção de profecia e providência! Eu quero que você o contemple e o admite. Dois textos das Escrituras, um em Êxodo e outro em Zacarias, tendo ocorrido um intervalo tão longo entre os registros distintos. Predizem o primeiro que nenhum osso do Cordeiro Pascual deveria ser quebrado, o último que ele deveria ser perfurado. Como esses dois seriam realizados na minuciosa de um incidente. O rudo soldado romano vem com a barra de ferro para quebrar os ossos dos 3 prisioneiros que foram crucificados. Ele tem ordens para quebrar suas pernas. O soldado bem disciplinado age quase mecanicamente de acordo com as ordens. A disciplina romana era do tipo mais severo. O soldado não quebrara, portanto, as pernas de Jesus? Não. Movido por algum estranho impulso, ele nota que um dos 3 Jesus é chamado de Cristo, que já está morto. Embora ordenado a quebrar suas pernas, ele tolera, mas provavelmente para se livrar de todas as dúvidas sobre este ponto. Ele perfura seu lado com uma lança. A obstinação do soldado, vacilante, embora devassa, assim cumpriu ambas as profecias das quais ele próprio devia ser totalmente ignorante. Isso foi causado primeiro, por ele não fazer o que foi ordenado a fazer, e em segundo lugar, por fazer o que havia feito, não foi ordenado a fazer. Oh, quão imensurável é o mistério da providência! Quão maravilhosamente Deus governa os filhos dos homens, enquanto os deixa à sua própria vontade. Este soldado não agiu totalmente como agente livre, seja segundo os ditames de sua razão ou o impulso de seu temperamento, quando ele involuntariamente, por sua conduta singular, verificou ao pé da letra as palavras da profecia tão precisa, inteiramente como se ele teria sido uma mera marionete movidas por fios por instigação de outra mente, de outra mão que não a dele. Esta não foi uma circunstância acidental ou uma coincidência singular, foi a providência, um propósito sublime de Deus realizado por meios simples. Irregularidades entre os homens não desorganizam os propósitos ordenados do céu. E o que pensamos ser o caos é um sistema bem ordenado muito além do nosso alcance, no qual tentamos em vão prescrutar. Não preciso detê-lo com quaisquer especulação, decorrentes de perfuração de nosso Salvador pela lança. Tem sido, penso eu, argumento com muita sobriedade que, com toda a probabilidade, a causa física da morte de nosso Salvador foi um coração partido. Em um tratado científico que alguém que estudou a anatomia do assunto investigou casos que depois da morte pareciam ter alguma semelhança com o caso de nosso Salvador, foi demonstrado que quando no coração sendo perfurado, uma pequena porção de sangue e água fluiu, a morte foi atribuída a um coração partido por intensa dor. Portanto, se podemos atribuir uma causa física à morte de nosso Senhor, parece mais provável que tenha sido ocasionada. Foi a angústia que, na primeira etapa, produziu um suor de sangue no Getsemane, e na última etapa rompeu seu coração. Não, porém, que eu esteja inclinado a atribuir qualquer importância a tal argumentos ou especulação. De minha parte, não vejo qualquer analogia, ou seja, necessário buscar analogia entre o caso do Salvador e o caso de qualquer homem comum. O anatomista ficaria perplexo com a análise. O corpo de qualquer pessoa comum apresentaria sintomas de corrupção. Disto estava isento aquele que estava depurado na cruz. Quando chega a morte, a centelha vital sai da estrutura humana. O processo de decomposição começa rapidamente, mas nosso Senhor não viu corrupção.
Como sua mãe virgem foi ofuscada pelo Espírito em sua concepção, seu nascimento foi predito como aquela coisa santa que nascerá de ti. Durante todo o curso de sua vida na terra, o Espírito repousou sobre ele de maneira especial, e mesmo depois de sua alma deixou seu corpo, o Espírito preservou e guardou aquele corpo para que a profecia fosse cumprida. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Daí você procurar em vão por um paralelo. A disparidade de qualquer instância que possam ser procurada é tão palpável que você realmente não tem nenhum dado para começar, ou qualquer premissa para raciocinar, no esforço de julgar o que aconteceu na anatomia do corpo sagrado de nosso abençoado Senhor, em vez de seguir especulações que pertencem mais ao médico do que ao teólogo. Desejo que o Espírito de Deus nos conduza a algumas reflexões espirituais decorrentes da perfuração do coração de Jesus Cristo pela lança do soldado. Uma observação, penso eu, está na própria superfície da narrativa. Primeiro, mesmo depois da morte de Nosso Senhor, os homens os assaltaram rudemente. Não bastava que eles tivessem açoitado suas costas. Não bastava que ele tivesse colocado uma coroa de espinho em sua cabeça. Não era superfície que eles tivessem pregado seus pés e suas mãos na árvore. E ainda depois que eles estavam convencidos de que a vida havia sido perdida pela lei e o corpo já estava morto, nada poderia contentar a crueldade humana até que seu coração fosse perfurado com a lança. Diga agora, este homem que perfurou o coração de Cristo não era uma amostra justa, embora suja, da nossa raça pecaminosa? Seu ato sem coração, o tipo de nossa obstinada profanação? Nós também, depois da morte do Salvador, os trapassamos. Devo mostrar-lhe como? O crime é tão comum que você chega a tolerá-lo. Sua divindade é sua glória. Negar sua deidade, você não apenas diminui sua dignidade, mas você o torna indigno de nossa confiança. Isso é cravar a lança em seu próprio coração. Seu tom é traiçoeiro quando você diz: ele é apenas um homem. Embora seja um professor admirável, só posso considerá-lo como uma criatura finita. Oh, quantas pessoas sobem e descem entre nós, professando ser membros de uma igreja protestante e crentes nas Escrituras, que ainda não reconhecem que os milagres de Cristo são autênticos, realizados em sinal de sua própria autoridade pessoal, dando o testemunho de seu Pai e dando uma prova clara de que ele era o Filho de Deus. O Senhor tenha misericórdia daqueles que, a seu respeito, prefuram o nosso querido Redentor novamente. Se algum de nós foi culpado desse pecado, que sejamos convertidos de nosso perigo, erros e levados a confessar a Ele, como Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Eles também o transpassam, que atacam as doutrinas que ele ensinou e o testemunho que ele deu. A verdade estava no coração de Cristo, estava escrita ali. Tudo que ele pregou com seus lábios, ele santificou com sua vida. Seu coração era uma fonte de onde vieram todas aquelas doutrinas que nos revelam o Pai. Os homens atacam qualquer verdade revelada a nós por Cristo. Eles fazem de fato o que o soldado fez de fato. Eles fazem espiritualmente como este legionário romano fez literalmente. Eles cravam em seu coração. Se menosprezas as palavras que Jesus pronunciou, opões em causa a verdade que ele mostrou aos seus discípulos e manifestou na palavra, o que resta daquela missão em que deu a conhecer a vontade de Deus Pai. Para proclamar esta verdade ele veio, para dar testemunho desta verdade ele morreu. Ele testemunhou uma boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Se você tocar essa doutrina, você toca a menina dos olhos dele, ou melhor, você perfura o coração dele novamente. Como eles também empurram em seu coração aqueles que perseguem seu povo. E ele não foi muitas vezes ferido assim através de todos os séculos que transcorreram desde que ele ascendeu ao alto à direita do Pai? Saulo de Tarso perfurou seu coração, pois Jesus disse: por que me persegues? Os sofrimentos dos homens e mulheres arrastados para a prisão, espancados na sinagoga e compelidos a blasfemar, foram injúrias artibanhas e perversas feitas ao próprio Cristo. E o que diremos dos mártires? Seus gemidos na prisão, seus gritos na tortura, suas dores na estaca, seu sangue tão cruelmente derramado, tudo isso não tocou o coração do Salvador? Assim também, toda zombaria grosseira e piada obscena, toda palavra dura e provocação amarga dirigida a um seguidor de Cristo é uma reprovação do querido Senhor e Mestre por quem é mansamente suportada.
mas da parte dele, que aguçam a língua com uma espada, é dirigida ao coração de Jesus, sobre quem eles não podem de outra forma se vingar agora, pois ele não pode doravante sofrer, exceto em simpatia pelo sofrimento de seus santos. E ainda há outra classe de pessoas que, embora o sofrimento de Cristo tenha terminado, ainda continua a transpassá-lo. Eles fingem ser seus discípulos, mas mantêm e praticam a hipocrisia imunda. Existe tal presente? Eu tremo enquanto faço a pergunta. Como havia falsos apóstolos de outrora, também há apostatas imundos hoje em dia. Sua profissão é apenas o prelúdio de sua perfídia. Eles fazem uma promessa solene de obedecê-lo, mas como Judas esperam apenas uma oportunidade adequada para traí-lo. Eles venderão o Salvador por prata, apenas deixe o preço ser alto o suficiente. Seu princípio é baixo o suficiente. Sua consciência não hesitará em crucificar o Senhor novamente e expô-lo à vergonha pública. Ó, seus professores inconsistentes! Ó, vocês homens e mulheres sem graça! Como você ousa vir à mesa de sua comunhão? Você tem um nome para viver, mas você está morto, você está crucificando, você está perfurando. A culpa do soldado romano se apega a você. Eu também tenho medo de que haja outra classe que perfura seu coração. Inclui aqueles que se recusam a acreditar em sua disposição de perdoá-los. Quando sobre convicção de pecado, pode ser difícil acreditar que alguém pode ser perdoado, mas quando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é revelada a nós, e sua infinita desobediência e condescendência que o levou a sofrer por nós, parece difícil que qualquer deveria duvidar dele. No entanto, alguns ligam suas correntes, desejam em desespero e dizem: ele não está disposto a perdoar. Um pensamento tão indelicado e mesquinho como o de ele dizer que não está disposto a perdoar deve perfurar o coração e cortá-lo profundamente. Eu sei que alguns de vocês não querem dizer isso. Você está assustado agora que pensa no que está fazendo. Eu oro ao Senhor para que você possa humildemente confiar nele. Ó, não duvide dele, o Filho de Deus que sofreu por seus inimigos, entregando sua vida até mesmo pelos ímpios. Você ainda pode desconfiar dele. Você duvidará do testemunho que Deus deu a respeito de seu filho? Não seria muito melhor que você o honrasse lançando-se a seus pés? Anjos que cantam seus louvores dia e noite, incessantemente não honram mais do que você faria. Se todo negro e impuro como você é, você vier e confiar nele, que ele pode lavá-lo e torná-lo mais branco que a neve. Ó, faça isso e não perfure mais seu coração. Alguns homens perfuram o coração de Cristo por meio de seu descuido. Eles brincam e até zombam porque não conhecem, ou procuram por qualquer meio saber que direitos ele tem sobre sua homenagem. Eles menosprezam aquelas características divinas de seu ministério que nunca entenderam adequadamente. Então eles perfuram o coração de Cristo por preconceito ignorante. Eles próprios não estão familiarizados com o Evangelho. Tudo que eles ouviram ou leram sobre isso foi da língua ou pena do oponente ou sartifírio. E então, pegando seu temperamento, eles se uniram para insultá-lo. Infelizmente também, há alguns que difamam o Salvador por mera maldade. Embora eles sabiam melhor, eles blasfemam contra deliberadamente seu nome. Pare e não perfure mais, se eu lhe preço, para que aquele que suportou mansamente tanto quanto o Cordeiro de Deus de repente se levante como leão da tribo de Judá e faça você sentir o terror do seu poder, que não sentirá a majestade do seu amor. Tanto para o nosso primeiro ponto, mesmo depois da morte de Jesus ainda existem aqueles que o transpassam. Nosso segundo pensamento é o que eu estou encantado em lhe dar. Segundo, esses ataques ao Salvador são anulados para exibir melhor sua graça. Seu coração está transpassado, é verdade, mas com que resultado, meus irmãos? Flechas deles disparam. O estrondo da ira trovejante rola sobre a cabeça do pecador. Não, é como o sálado que perfuma um machado que o fere. Sobre aquela lança, assim que ela é retirada da ferida, jorram a fonte de sangue e água. Os ataques que são feitos a Jesus Cristo apenas exibem suas virtudes. Observe como isso é feito. Se a verdade for atacada e o Evangelho for atacado, qual é a consequência? Por que então os santos a buscam mais profundamente para que compreendam melhor a doutrina, apreendam os argumentos pelas quais ela é sustentada e amem a verdade com convicções mais profundas e mais fortes, até que se sintam movidos a sacrificar eles mesmos por isso?
O coração de Cristo foi aberto pela lança, e muitas vezes o coração da verdade é revelado pela oposição que se opõe a ela. Eles pensam em refutar nossas doutrinas, mas apenas confirmam nossa fé em sua veracidade. Onde eles pensam que vão provar que somos tolos, eles ajudam a nos tornar sábios. Eles nos levam à raiz da questão e, ao contrário, nos estabelecem na preciosa verdade. O vento de março não rasga o carvalho, mas o enraiza mais firmemente em seu solo nativo. Assim será sempre com os ataques feitos a nosso Senhor e Mestre. Nós o entenderemos melhor e descobriremos mais das Escrituras que foram cumpridas nele. Além disso, muitas vezes acontece que quando Cristo é perseguido pela perseguição, o Evangelho é proclamado com mais zelo e difundido com mais rapidez. Os santos que eram nos primeiros dias perseguidos em Jerusalém iam por toda parte pregando a palavra. E se eu disser que a lança da perseguição, por assim dizer, faz o sangue expiatório fluir mais livremente entre os filhos dos homens, e faz com que a água purificadora do sacrifício do Salvador seja espalhada por uma área mais ampla e entre uma população maior, devo comparar a igreja perseguida a uma nação oprimida e lembrar de que, como Israel no Egito, quanto mais eles eram oprimidos, mais se multiplicavam e cresciam. A lança liberou o sangue e a água do coração de Jesus, e a lança da perseguição liberou o Evangelho e compeliu os homens cristãos que poderiam ter descansado em inglória facilidade a avançar e distribuir laboriosamente o Evangelho da salvação, contando a graça de Deus aos homens que perecem. Assim também, o próprio pecado dos homens que ferem a Cristo tornam-se os meios de engrandecer a graça de Deus. Embora seja uma coisa vil dizer, vamos pecar para que a graça abunde, ainda é uma verdade gloriosa que onde o pecado abunda, a graça abunda muito mais. Assim, o poder purificador do sangue torna-se mais conhecido por causa do pecado que tornou necessário esse maravilhoso sacrifício. Talvez nunca tivéssemos conhecido o Salvador tão bem se não tivéssemos visto o pecado tão claramente na vida dos perdoados, que depois foram lavados, limpos e santificados por sua energia purificadora. A própria oposição que surge é anulada para seu triunfo. Quanto mais fortes seus inimigos, mais alto será o grito de vitória quando ele retornar da luta. E quando a igreja é assaltada, que é uma forma de perfurar Cristo, ela obtém algum benefício imediato da dura prova, pois a perseguição age como uma grande peneira que afasta a palha do chão em que o grão puro está armazenado. É para a igreja como o fogo de um refinador. A mera escória é separada. Os infiéis que estão entre os fiéis encontrados logo apostatam, enquanto o ouro e a prata da lei, os genuínos amantes de Cristo, são expurgados e purificados pela provação pela qual são forçados a passar. Ó bendito Salvador, eles te perfuram e podem te perfurar, mas tu és honrado, pois suas amargas injúrias evocam tua doce virtude. Eles podem enfiar suas lanças em seu próprio coração, mas ao liberar sua própria energia de amor e misericórdia e cumprimentá-los com a salvação, você conquista aqueles que pensaram em conquistar você. Junte essas duas coisas, irmãos. O homem continuando a ferir o Salvador e a demonstração mais redundante da graça do Salvador como consequência. Em seguida, encontre um total se puder. Outro pensamento que diverte um pouco do anterior pode nos ajudar a prosseguir em nossa meditação, desde que o soldado lançou sua lança no coração do Salvador. Terceiro, o caminho para esse coração estar aberto. Sempre esteve aberto, de fato, pois ele sempre amou os filhos dos homens, mas agora você pode vê-lo aberto. Não foi um pequeno ferimento feito pela lança, pois nele lemos que colocou a mão. Que fisura escancarada deve ter sido aquela na qual o apóstolo poderia colocar a palma da mão. Estenda sua mão para cá e coloque-a no meu lado. Ele ainda vive como nenhum de nós poderia viver, com a passagem para o coração sempre aberta. Na sua própria carne, ele testifica para nós hoje que seu coração está pronto para receber qualquer mensagem que seus filhos dedicam a enviar, e igualmente pronto para responder com amor, que ali tem sua fonte. Eis o coração aberto de Jesus. Está aberto para que toda graça que está dentro dele possa fluir livremente para os pecadores indignos. Não pense, pecador, que você precisa abrir o lado de Jesus. O sangue correu livremente. Diga agora, você virá e se lavará com ele. Você não tem que implorar por limpeza, como se fosse uma dádiva difícil de ser obtida por importunação.
ela flui e ainda está fluindo. Ele estará disposto, tão disposto quanto pode, e tão capaz quanto está disposto a purificá-lo de sua culpa. O que quer que haja no coração de Cristo, tudo flui. O precioso líquido é guardado dentro, mas colocado à disposição de toda alma carente e sedenta. Seu coração está aberto para um dividido colocar sua mão nisso. Onde você está? Você pergunta alguma coisa difícil e diz: a menos que eu veja isso e aquilo, não acreditarei. Ó trêmulo, oprimido por seus pecados e sua fraqueza, você não vê hoje na glória com o coração ainda aberto para você? Põe a mão na ferida e diga: meu Senhor e meu Deus. Aceite seu Salvador sem hesitação ou demora. Venha e encontre descanso nele. Seu lado está aberto para que sua mão alcance seu coração. Está aberto esse lado para que o transpassaram olhar para dentro para ver o que fizeram e lamentar. Mas veja quão terno é o seu coração e vá a ele sem medo. Você o perfurou, olhe para ele e chore porque você fez isso. Vocês pecadores, embora tenham matado seu Senhor, seu coração está aberto para vocês. Ele o convida a vir receber sua misericórdia, que ele entesourou para você. Ó, venha você. Ele vai receber você agora. Seu coração está aberto para simpatizar com as tristezas e angústias. Você sabe que temos que chegar ao coração de alguns homens através de seu ouvido e através de seus olhos. Em não poucos de nossa raça insensível, essas passagens são sufocadas. Vou mostrar a eles tristeza e eles veem isso sem emoção. Você não pode alcançar o coração deles. Se você lhe contar uma história lamentável de profundo sofrimento, eles a ouvirão com indiferença, pois de alguma forma a história se perde nos labirintos do ouvido e não atinge o coração. De outra forma, é com o seu Senhor. Seu coração é tão acessível que você não precisa temer que ele não ouça, ou que ele não atenda ao seu mais fraco clamor. Você se sentirá que pode chegar perto, direto, rápido a ele, por uma passagem próxima, e alcançar sua própria alma de uma só vez. Não diga então que ninguém simpatiza com você. Jesus faz. Ele não pode deixar de sentir pena, consolo ou alegria. Seu coração transpassado simpatiza muito mais rapidamente do que o coração mais terno que já viveu antes ou depois. Seu amor supera o amor das mulheres, pois mais terno que seja. Não há amor como o dele, com o coração aberto. O amor de Jesus com o coração aberto, com o lado aberto. Não posso expressar a você o que vejo neste simples fato, nesta bendita verdade. Eu queria poder, mas seria melhor ainda se você pudesse ver o melhor. Posso vir a ele agora e colocar minhas orações ao seu lado. Posso vir e colocar meus desejos ao seu lado. Jesus, todo meu desejo está diante de ti. E meus gemidos não são escondidos de ti. Eu tenho apenas 5 centímetros. Você tem um novo caminho para o seu coração, como nós, pobres mortais, não temos. Meus irmãos podem ser desastentes, mas ele é do coração ferido, sempre compassivo, sempre cheio de gentileza. Eu poderia me demorar neste pensamento, mas prefiro deixá-lo para sua meditação, para não obscurecê-lo com palavras. Então vamos terminar com a última reflexão. Quarto, uma ferida no lado de Cristo revela o coração de Jesus em sua preciosidade. Essa lança, por assim dizer, quebrou a caixa de alabastro e deixou escapar o doce perfume. O que então havia no coração do Salvador? Os homens carregam em seus corações o que é mais querido. O verdadeiro homem é o que ele é mais no âmago do coração. Qual foi o pensamento da vida de nosso abençoado Redentor? O motivo constrangedor de sua obra vitalícia e que ele concentrou acima de tudo desejos e afeições de seu coração. Você não vê que quando perfurado flui sangue e água? Essas duas coisas então devem ter sido as mais próximas do propósito de seu coração. Portanto, eu destino que no coração do meu Senhor havia primeiro uma fonte de determinação de purificar os pecadores de sua culpa pelo seu sangue. O sacrifício expiatório não é apenas o sangue da mão da obra do Salvador, nem é apenas o sangue dos pés da jornada do Salvador pelo vale de lágrimas. Foi o sangue de seu coração, indicativo de trabalho do coração. Foi o sangue da redenção derramado por nós. Ele adorava aquele trabalho. Ele foi estreitado até que pudesse realizá-lo. E deixe-me dizer-lhe que a alegria de Cristo é lavá-lo de seu pecado. Não comece para trás, porque sua consciência está perturbada.
Ele abriu uma fonte para a sua impureza. Ele abriu uma fonte para o bem no meio da casa de Davi. E ele abriu. Ele se deleita em tirar sua culpa. Querido Cordeiro moribundo, teu sangue precioso nunca perderá o seu poder, até que toda a igreja de Deus resgatada seja salva para não pecar mais. Não perder o seu poder. Então para mim, deixe-o pleitear para mim, deixe-o ser precioso. Deixe-me sentir sua potente virtude. Por meio dele posso ser ousadia. Como apóstolo posso dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, e quem ele é que condena? É Cristo que morreu. Ó, ter o sangue aplicado à consciência. Não descanse até que você ouça falar de paz através de toda a sua natureza. Até que você veja a maldição removida e tenha certeza de que, portanto, agora não há condenação para você, porque você está em Cristo Jesus. É a obra do coração de Cristo redimir seu povo por seu sangue. Ó, para que ele possa agora ver o trabalho de sua alma em sua redenção. Além disso, amados, no coração de Cristo havia tanta água quanto sangue. Ele teria seu povo santificado, bem como perdoado. Ele os livraria do poder, bem como da culpa do pecado. Eu acredito que isso está muito perto do coração de Cristo, que ele possa apresentar a sua igreja sem mancha ou ruga, qualquer coisa que é seu desígnio, assim como seu desejo. Seu Espírito está trabalhando para esse fim. Que ele não sofra nem mesmo a única mancha para repousar sobre a natureza de seu povo. É igualmente o prazer e o propósito de Cristo. Ele removeu a culpa deles pelo sacrifício de si mesmo. Isso está feito. No entanto, ele continua a exigir seu alto sacrifício, para que possa afastar suas más propensões, frutos da queda de seu primeiro pai. Minha alma glorifique o coração trespassado de Cristo. Dê a ele para ver em si mesmo o efeito da água que flui de seu coração. Sede santos, como eu sou santo. Sede vós perfeito, diz ele, novamente, assim como o vosso Pai está nos céus é perfeito. Negar a carne com suas afeições e concupiscências. Separar-se dos pecadores, evitar participar dos pecados de outros homens, como ele seja você santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores. Isso só pode ser efetuado pela aplicação vital do espírito da morte expiatória do Salvador. Permaneça na cruz, viva sob a influência de sua paixão. Ore para que você possa sair da vaidade decadente deste mundo para uma vida nova, através de seu coração trespassado. Em suma, vamos ficar em penitência diante do crucificado e lamentar que nós o transpassamos, mas vamos ficar em sua propiciação, regozijando-se por sua perfuração ter obtido nosso perdão. Portanto, sigamos nosso caminho decididos por sua ajuda, a glorificá-los em toda maneira de santo procedimento e piedade, pois é aquele que viu de testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade para que acrediteis. Que você acredite, que todos acreditem que o registro é verdadeiro. Crendo, você terá vida por meio de seu nome.